filhinhos, tudo bom com vocês? E bora lá para nossa aula. Essa dica, na verdade, vou colocar aqui como uma dica rápida, né? Do uso das palavras mesmo e bastante. Sabe quando você está escrevendo, você está conversando com alguém, você fala assim, será que é mesmos? E bastante, será que bastante tem plural? Existe bastantes? Vamos ver agora? Vamos estudar isso rapidamente agora comigo? Bora lá? Então já não deixe de se inscrever nesse canal, porque eu tô postando além de aulas completas, como sempre, posto diversas dicas para você e assim você não perde nenhuma. Toda vez que eu posto uma aula nova, você recebe a notificação no seu e-mail ativando o sininho, beleza? Vamos lá, vamos falar de mesmo e vamos falar de bastante. O que eu posso garantir para você? Que eu não gosto que você perca seu tempo. Ao término dessa aula, ao término dessa dica, você vai aprender as principais regras de concordância nominal com as palavras mesmo e bastante. Eu vou te explicar como que você utiliza, tanto na fala quanto na escrita, as palavras mesmo e a palavra bastante, tudo bem? Por quê? Porque elas têm plural, tem singular, como é que você usa, como é que você faz a concordância corretamente, beleza? Você vai aprender, obviamente, macetes e como resolver isso rapidamente, por exemplo, no momento de prova. Porque né, professora, a gente usa pro dia a dia, mas a gente também gosta de aplicar certinho na prova, porque vira e mexe, principalmente em vestibular e banca de concurso, adora pedir um negocinho desse aqui pra gente ver se a concordância tá correta ou não tá correta. Então você já presta atenção aqui. E óbvio, vai ter uma atividade ali final para que você treine, beleza? E a gente veja se você realmente fixou esse conteúdo. Vamos lá. Palavra mesmo. Palavra mesmo. Como advérbio, é invariável. Só para a gente relembrar, obviamente eu não vou explicar para você tudo de novo o que é advérbio, eu vou deixar a aula completa para você aqui na descrição do vídeo, tá? Mas advérbio é aquilo que caracteriza o verbo. Adjetivo é aquilo que dá característica para um substantivo. E o advérbio é aquilo que dá característica para o verbo ou outro advérbio. Ou um adjetivo, enfim. Mas a principal função dele é dar uma característica para o verbo. Então, partindo daí, você já começa a prestar atenção em alguns detalhes, beleza? Então, se a palavra mesmo for utilizada como advérbio, ela é usada em função do verbo. Então, só de bater o olho na oração, você já consegue perceber isso. Qual que é a dica que eu vou te dar aqui? Quando ela tem função, ela tem a função de advérbio, você vai ter ela com o sentido de realmente e com o sentido de fato. Então você até consegue substituir ali na hora da prova e verificar se é ou não função de advérbio. Olha só nos exemplos que eu coloquei aqui para você, ó. Precisa mesmo do seu auxílio na prova. Precisa mesmo do seu auxílio na prova. Aí você fala assim, beleza. O mesmo aqui. Ela está com função do quê aqui? Como que eu sei se ela é um advérbio ou não? Precisa realmente do seu auxílio na prova. Precisa, de fato, do seu auxílio na prova. Vocês perceberam que eu consigo substituir o mesmo por realmente, por de fato? Pega essa dica, não deixa de anotar isso daqui, tá? Então, por quê? Porque o mesmo se refere a precisa. Precisa mesmo. Então, ele não faz referência ao verbo precisar aqui, ó. Se ele faz referência ao verbo, ele tem função de advérbio. Então, primeira coisa que você pode olhar, ele se refere a quem? Ele se refere ao verbo? Então, já tem ali a função de advérbio. Quero confirmar, professora, realmente e de fato no lugar, beleza? Ela viajará mesmo para a Europa. Ela viajará mesmo para a Europa. Então, esse mesmo confirma o viajará. Tudo bem? Ela viajará realmente para a Europa. Ela viajará de fato para a Europa. De fato, ela viajará para a Europa. Tudo bem? Então, esse mesmo faz referência ao verbo, logo, advérbio. Por que eu tô falando isso? O mesmo você vai aplicar para quem? Para o bastante. O mesmo você vai aplicar para o bastante. Então, o bastante, também como advérbio, é invariável. E aí eu já vou deixar essa dica para vocês. Normalmente, quando nós estamos falando de concordância nominal, as palavras que existem ali em diversos contextos, elas podem exercer diferentes funções. Podem ser um adjetivo, em determinado contexto ela pode ser um pronome, em outro contexto a mesma palavra pode ser um advérbio. De forma geral, tá? Guarde essa regra para a vida. Toda vez que uma palavra exerce função de advérbio, ela é invariável. Tudo bem? Além de fazer referência para o verbo, para outro advérbio ou para um adjetivo, ela sempre é invariável. Fica essa dica segurando aí. A palavra bastante
segue o mesmo princípio. Se ela estiver com função de advérbio, é invariável. E aí, qual que é a dica que eu vou te dar para você testar lá no momento da sua prova? Quando a palavra bastante tem função de advérbio, ela estará no sentido de muito, ela estará no sentido de suficientemente. Então, sabe a troca que a gente vai fazendo só para confirmar? É isso que você vai fazer também, ó. Estou bastante feliz com a sugestão dela. Tudo bem? Então, o modo que eu estou muito feliz com a sugestão dela. Beleza? Então, esse bastante, fazendo referência ao verbo, conseguir substituir ele por muito, automaticamente, função de advérbio, ele não sofre variação, ele não vai para o plural. Beleza? Suas propostas são bastante discutíveis. Suas propostas são bastante discutíveis. Suas propostas são muito discutíveis. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, o bastante também com a função de advérbio. Tudo bem? Fazendo referência ao verbo. Ela redigia redações bastante bem. Nossa, professora, eu não sou estranho? Não, porque se tá na gramática não é estranho. Gramática não trabalha com beleza, gramática trabalha com regra. Então, vamos lá. Ela redigia redações bastante bem. Então, eu tenho aqui, ó, um outro advérbio também. Ela redigia redações muito bem. Olha eu fazendo aqui a confirmação para você. Beleza? Então, bastante como advérbio, nós não mexemos. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, estamos falando de língua portuguesa, estamos falando de gramática, não é verdade? Então, vamos lá. Quando que poderão sofrer variações? A palavra mesmo e a palavra bastante, quando elas forem exercerem a função de pronomes de reforço ou adjetivos, elas seguem a regra geral. Tudo bem? Elas vão seguir a regra geral. O que é a regra geral? Faz a concordância. E aí eu te dou uma dica. Você vai substituir por suficiente. Suficiente e vai verificar. Tudo bem? Olha só. Suas redações foram bastantes para uma nota boa. Parece muito a oração anterior, não parece? Só que aqui, esse bastantes, eu consigo substituir por suficiente. Suas redações foram suficientes para uma nota boa. Então, aqui ele está concordando com o seu referente que está no plural. Por isso que bastante foi para o plural. Deu para sacar? Havia provas bastantes do crime. Havia provas suficientes do crime. Tudo bem? Neste caso, o bastante, ele não faz referência a um verbo. Olha só. Ele faz referência ao substantivo. Então, ele faz a concordância com esse substantivo. Beleza? Sempre tente procurar, primeiro, quem que é o referente? Segundo, por qual que eu posso substituir? Eu consigo substituir por suficiente? Se eu consigo substituir por suficiente, significa que ele faz a concordância. Se o bastante eu consigo substituir por muito, significa que ele é um advérbio, e ele se torna invariável, beleza? Eles eram bastantes para terminar a obra. Professora, eu não vou usar isso nunca na minha vida. Se você não usar isso aqui nunca na tua vida, você vai errar pro resto da sua vida. Olha só. Eles eram suficientes para terminar a obra. Tudo bem? Se eu conseguir substituir por suficiente, esta palavrinha linda, incrível, vai para o plural também. Os mesmos argumentos que eu usei, você copiou. Os mesmos argumentos que eu usei, você copiou. Então, eu estou usando como um pronome de reforço, né? Ou como um adjetivo. Então, o que eu faço? Faço a concordância, né? Então, mesmos fará a concordância com argumentos. Argumentos não é verbo, automaticamente ele faz a concordância, né? No plural ali no caso. Ele mesmo escreverá o texto. Elas mesmas escreverão o texto. Então, aqui, como é de reforço, é um pronome de reforço, eu também farei a concordância com o que ele faz referência. Tudo bem? Não é difícil, vai. Você anotou as dicas que eu falei aqui? De substituir por muito, por suficiente. Foi anotando? Porque se você anotar essas dicas, você nunca mais erra. No momento de prova, você não erra mais. Olha só. Coloque nos comentários para mim uma oração com a palavra bastantes e uma oração com a palavra mesmos. Eu quero no plural, tudo bem?
Pode fazer uma oração só, você pode fazer uma oração para cada, não tem problema nenhum. Eu quero ver só se você conseguiu captar essas informações que eu passei aqui para você, beleza? Só lembrando o seguinte, as matrículas da minha nova turma já estão abertas na minha plataforma para você estudar de maneira completa ao longo de todo o ano comigo, tanto para concurso, para Enem, para vestibular. Estão abertas as inscrições, correção de redação detalhada para você, além de gramática completa, redação completa, interpretação e compreensão de texto, tem história, geografia, literatura, linguagem, eu sei, tem tudo que você precisa para ficar muito bem preparado para sua prova, beleza? Não deixe de acessar redaçãoegramática.com.br. Senta o dedo nesse like, não deixe de me seguir nesse Instagram lindo, incrível, maravilhoso. Você não me segue no Instagram? Não? Oh, meu Deus, deixa eu coçar aqui a minha bexiga. Gente, isso aqui não é verme não, isso aqui é criança, tá? Então, logo eu vou estar parindo essa criança aqui, eu tô coçando a criancinha. Por quê? Porque você me irritou, você não me segue no Instagram. Não deixe de me seguir no Instagram. Senta o dedo no vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu encontro você na nossa próxima aula. Um beijo carinhoso, até lá e tchau.